Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Foi tudo tranquilo? Tudo na paz de Deus? Então, hoje vocês já oraram, já louvaram, não é isso? E agora é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ouvirmos o que Deus tem para mim e para você nesta manhã, tá bom? Antes da gente iniciar, vamos orar, pedir para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que a gente entenda o que Ele quer falar conosco nesta manhã, tá bom, crianças? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus nesse momento, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa escola, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado por nunca nos deixarmos sozinhos e por sempre estar conosco em todas as situações. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te pedimos nesse momento para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente ouça a sua voz e entenda o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, semana passada vocês aprenderam com tia Marlene sobre obediência. Quem se lembra? Semana passada vocês aprenderam sobre obedecer. Obedecer a Deus, obedecer aos pais, obedecer aos professores na escola. Então, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre isso, certo? E nós vamos aprender uma historinha que Jesus contou quando estava aqui na Terra, tá bom? Então, hoje a historinha que nós vamos aprender é sobre a parábola do semeador. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele ensinava em parábolas. E nesse momento ele ensinou sobre a parábola do semeador, certo? Semana passada vocês aprenderam que obedecer é muito importante. Obedecer é uma prova de amor, certo? A obediência, você está provando que ama a Deus quando você obedece a Deus. Você está provando que ama aos seus pais quando obedece aos seus pais. Então lembrem-se, obedecer é mais que importante. Obedecer é uma prova de amor, tá bom? E hoje a gente vai aprender essa parábola, que era quando Jesus estava aqui na Terra. Jesus contou essa parábola, certo? E quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus era pequenininho, igual a vocês. Ele cresceu um bebê, ele nasceu um bebê, e aí ele foi crescendo, virou uma criança, teve a idade de vocês. E enquanto Jesus ia crescendo na altura, crescendo na estatura, Jesus ia crescendo também na graça, no conhecimento, certo? E assim tem que ser com a gente também. Vocês têm que crescer como Jesus cresceu, que ele ia crescendo em estatura e em conhecimento também. E tem que crescer com Jesus, principalmente com ele. Com Jesus, como Jesus e com Jesus. Tá bom, crianças? Então, hoje, nós vamos aprender sobre a parábola do semeador. Quem sabe o que é um semeador? Semeador é a pessoa que semeia as sementinhas para elas crescerem e darem frutos, certo? O semeador, ele joga as sementinhas lá no solo e espera que essas sementinhas cresçam e que deem frutos, tá bom? Então, Jesus contou a parábola do semeador. O semeador estava caminhando com as sementes e algumas sementes caíram no solo, caíram pelo caminho, tá vendo? Algumas caíram pelo caminho. Só que essas que caíram pelo caminho, os passarinhos vieram. Vocês estão conseguindo ver, ó? As sementes que caíram pelo caminho, os passarinhos vieram e comeram essas sementes. Olha só o passarinho aqui comendo as sementes. Então, se caiu pelo caminho e os passarinhos vieram e comeram essas sementes, então não teve como crescer. Não teve essa possibilidade da plantinha crescer e dar frutos, tá certo? Outras sementes caíram num solo cheio de pedras, num solo rochoso. Imaginem vocês andando por um caminho cheio de pedra. É difícil até da gente andar, imagina de uma plantinha crescer e gerar frutos, tá vendo? E aí, essa semente que caiu no solo rochoso, a plantinha até cresceu, mas ela não conseguiu se desenvolver e gerar frutos, porque o sol estava muito quente e aí queimou essas plantinhas, ó. O solo já era rochoso justamente porque o sol era muito quente ali naquele local e só tinha pedras. Então a plantinha terminou murchando e morrendo, tá vendo? Outras sementes caíram sob os espinhos. Vocês estão vendo os espinhos?
Só que essa sementinha, a plantinha até cresceu um pouquinho, mas essa plantinha foi sufocada por causa dos espinhos. Ela não conseguiu crescer e gerar frutos, ó. Tá vendo só? Os espinhos sufocaram ela, sufocaram a plantinha e ela murchou e morreu também. Só que algumas sementes caíram num solo fértil, num solo bom, tá vendo? Num solo que tinha, num ambiente que o sol era ideal, a chuva, e aí esse solo estava bom, tá vendo? E aí o que foi que aconteceu? O solo era bom e as sementinhas, elas cresceram e gerou frutos, ó. Cresceu, ficou uma árvore bem bonita e cheia de frutos. Vocês estão vendo os frutos dessa sementinha? Estão vendo? Tá vendo só? E Jesus contou essa parábola, mas as pessoas ainda não entenderam completamente. Então Jesus foi explicar, certo? E eu vou explicar para vocês entenderem bem. A sementinha quer dizer o quê? A sementinha é a palavra de Deus. E o solo? O que é o solo? O solo é o nosso coração. Olha só. A semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. Então, e o semeador é Jesus Cristo, olha só. Essa sementinha vai cair no solo e vai crescer e vai gerar frutos. Vocês estão vendo? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, quer dizer que a gente tem que ouvir. O solo é o nosso coração, que a gente vai plantar essa sementinha no nosso coração e essa sementinha vai gerar frutos no nosso coração, certo? Só que vocês se lembram que algumas sementinhas caíram em lugares errados e não conseguiram gerar frutos. Por exemplo, quando a sementinha caiu no meio do caminho e os pássaros vieram e comeram, é quando a gente ouve a palavra de Deus e não dá ouvidos e esquece e deixa para lá. A gente não liga. Quando as sementinhas caíram nas pedras, certo? É aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo se esquecem, deixa para lá. Tempo depois elas acreditam em outras coisas e aí esquece a palavra de Deus. Não dá ouvidos ou não dá importância. E as sementinhas que caíram nos espinhos são aquelas pessoas que ouvem, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para orar. E aí essa sementinha, ela é sufocada. É como se fossem aquelas pessoas que elas ficam sufocadas com tanta coisa para fazer, tanta coisa que não tem tempo para Deus. Então, elas ficam sufocadas, certo? E aí acaba esquecendo também. O solo, tanto no meio do caminho, quanto nas pedras, quanto nos espinhos, eles não geraram frutos. As plantinhas não conseguem crescer e gerar frutos porque ela não é um solo fértil, certo? Então, o que é que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer que a gente tem que preparar o nosso coração, que é o solo, para receber a sementinha, que é a palavra de Deus, para que ela possa dar frutos. Porque se essa semente cair no meio do caminho, no meio dos espinhos ou no meio das pedras, ela não vai gerar frutos. Logo, logo ela vai esquecer. Se as pessoas que ouviram essa palavra se esquecem ou não põem em prática, é como se tivesse sido plantada, como se a semente, a palavra de Deus, tivesse sido plantada no meio dos espinhos. E não pode ser. Nosso coração precisa ser um solo fértil, um solo bom, para ouvir a palavra de Deus, receber a sementinha que é a palavra de Deus e gerar frutos. Tá vendo? Então, o nosso coração, que é o solo, precisa estar preparado, precisa estar da forma correta para receber a semente, que é a palavra de Deus, e gerar frutos. Tá bom, crianças? E para isso, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que obedecer a Deus, obedecer ao pai, obedecer à mãe, certo? Então, a gente tem que obedecer a Deus em primeiro lugar, para que essa sementinha cresça nos nossos corações e gerem frutos, para que todos vejam que a gente ouviu a palavra de Deus e que essa palavra gerou frutos nas nossas vidas, na vida da nossa família, tá bom, crianças? Então, que vocês possam se lembrar disso, que essa sementinha, que é a palavra de Deus, possa germinar no coração de vocês e possa crescer. E vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que vocês possam crescer de tamanho, de estatura e crescer também na graça e no conhecimento de Deus. Amém, crianças? Esse texto, lembrando que está lá em Mateus 13,
Se você quiser, pode pedir para a mamãe e para o papai ler para vocês, tá certo? Mateus 13, a história do semeador, a parábola do semeador, que Jesus contou quando esteve aqui na terra, tá bom? E um versículo que eu vou deixar hoje para vocês lembrarem e decorarem está lá em João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo. Então lembrem-se, Deus amou o mundo. João 3,16. Amém? Decorem, falem para a mamãe, para o papai, para a irmã, falem na escola, falem para todos os lugares. Falem em todos os lugares, tá bom? Deus amou o mundo. Repitam. Deus amou o mundo. João 3,16. Tá bom, crianças? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, a família de vocês também uma semana abençoada, tá certo? Que vocês possam crescer em graça e em conhecimento de Deus, que o coração de vocês esteja preparado para receber a sementinha e gerar frutos. Tá bom, crianças? Vamos orar agora para que Deus abençoe nossa semana. E aí vocês vão poder aproveitar o restinho de domingo que ainda tem aí para vocês, tá bom? Lembrando sempre que nós temos que crescer em graça e conhecimento, como Jesus cresceu e com Jesus, tá bom? Que essa sementinha plantada no coração de vocês hoje possa florescer e crescer e germinar e gerar bem muitos frutos, amém? Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigada pelo sacrifício, Senhor, que o Senhor fez por cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela nossa família. Alcança os corações de cada um de nós verdadeiramente, Senhor. Abençoa a nossa semana. Abençoa todos que estão assistindo nesse momento. Abençoa todas as famílias representadas, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, nos dá livramento, nos dá saúde. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende esse vírus. Abençoa para que a gente possa voltar às aulas presenciais logo, logo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês. Bom dia, tá bom? E boa semana. Uma semana abençoada. Beijão para cada um. Tchau.